Olá pessoal, professora Júnia Andrade. Conforme eu falei naquele vídeo geral de dicas para a segunda fase da LMG, eu vou explicar a prova do redator revisor, aquelas dúvidas que o pessoal mais apresentou. E se você tiver alguma dúvida, você coloca aqui debaixo, tá certo, desse vídeo para a gente poder acompanhar. Bom, é o seguinte, a primeira questão é o exercício que vocês vão enfrentar, tá certo? Então a gente tem aqui, olha só, redator revisor, edital. E temos aqui a prova da segunda etapa e a prova da terceira etapa. A prova da segunda etapa, só para puxar aqui um pouquinho, vocês têm, olha só, para entender o tipo de exercício, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco nos exemplos. Redação e interpretação, tudo bem? Síntese e adaptação de texto. Vocês vão ver que a organização aqui de vocês é um pouquinho diferente do processo legislativo, que coloca redação, interpretação e síntese e adaptação de texto. Então vamos lá. O que a gente vai encontrar? Pessoal, redação. O que a banca pode pedir como... Vou começar de interpretação, que é a base, tá? Interpretação. O que é interpretar? Ora, a banca pode me trazer um texto literário, um texto não literário, no meu concurso público. Naturalmente. Para o consultor do processo legislativo, que às vezes acompanha esse vídeo, né, a tendência é que eles encontrem textos não literários. Tendência. Vocês já têm um risco maior de encontrar um texto literário ali, né, na curva, tá? Seja para interpretar um poema, um texto narrativo e etc. Assim vai. Mas tem muito texto não literário, que a banca vai pedir para você interpretar a partir de elementos técnicos. E aí ela já vai juntar com a dissertação argumentativa. De que forma? Te pedindo para extrair a opinião principal de um determinado texto e a partir daí que você aponte o teu ponto de vista. Então isso demanda o quê? Demanda primeiro você conhecer o gênero que você tem. Um gênero não literário. Então como que eu vou fazer? Eu vou procurar a chamada ideia principal. A ideia principal é a tese. É a primeira afirmação do autor do texto. Tá certo? Então você vai procurar essa ideia principal. Agora você tem que, a partir dessa ideia principal, trazer o teu ponto de vista. Qual é o seu ponto de vista? Então você vai apresentar seu ponto de vista de forma impessoalizada. E aí você, nesta hora, estará trabalhando com critérios que são da dissertação argumentativa. Então vem o quê? Vem os argumentos, as estratégias argumentativas. Né? Você tem ali um argumento de exemplificação, tem um argumento de autoridade para tratar daquele assunto e por aí vai. E, obviamente, a banca vai analisando nessa construção ali da redação, ela vai analisar se você entende o que é dissertação argumentativa. Ela vai observar o tempo verbal, que é o presente atemporal próprio da dissertação argumentativa. Ela vai analisar a progressão, né? Como que o texto progride. O texto tem uma progressão lógica, é característica da dissertação argumentativa, que, aliás, a difere, né, do texto narrativo, que tem uma progressão temporal. Então, assim ela vai observar as características. Ela pode pedir, conforme no concurso de 2007, na tua prova de redator revisor, te pedir para construir uma ata. Sim, veja só. Agora, olha só como é que não é bem que são gêneros diferentes aqui não, tá, gente? Um tipo de exercício pode recortar o outro. Por exemplo, quando ela te pede para você construir uma ata, bem ou mal ela quer redação com síntese. Perdão, síntese não, minto. Redação com adaptação de texto. Porque ela vai trazer para você uma situação textual, né, falando de uma reunião que ocorreu na Assembleia Legislativa envolvendo tais deputados, dia tal, para periquito papagaio, o que ficou decidido, qual foi o objeto daquela reunião, a opinião das pessoas ali presentes. E aí você tem que construir a ata. Então a ata é um texto narrativo, que terá características de texto narrativo, mas é um texto narrativo peculiar. Por quê? Porque enquanto a narração comum ela tem predominância de verbos no pretérito perfeito, a ata já tem predominância de verbo no presente. O que importa para a ata é a progressão dos eventos temporais, né? O passo a passo, o que cada um falou em tal momento, né? Onde ocorreu, os elementos de circunstância que também definem a narração, né? Que horas ocorreu, onde ocorreu essa reunião, tá certo? O que ficou decidido, etc. A ata tem uma estrutura textual monobloco mesmo, ou seja, você não tem parágrafos. Então, isso é adaptação de texto, tá? No Turma de Redação a gente entra agora numa temporada de só falar sobre essas questões que pegam pra caramba na prova. Por isso que, veja só, hoje, dia 10 de maio, do dia 10 de maio até o dia 28, dá muito tempo pra aprender muita coisa assim, tá certo? De você
fixar muita coisa. Você tem que ter informação certa para você trabalhar de uma forma clara, de uma forma técnica, de uma forma condizente com o que o teu edital está falando, senão você fica criando caraminholas. Então, processos de adaptação, gente, são processos de você transformar um texto em outro texto. E aí, não é só paráfrase, não. Tá certo? A paráfrase, sim, redigir a mesma ideia com outras palavras. É um tipo de adaptação. Mas você tem adaptação, a maior parte das adaptações que são propostas no exercício da LMG, principalmente esse de legislativo, são adaptações de ponto de vista, são adaptações típicas de dissertação argumentativa. Por quê? É o que você vai usar na segunda fase e que naturalmente você usará também na terceira fase de algum modo. Que lá na terceira fase, você tem, por exemplo, pronunciamento, tá certo? E o pronunciamento é um texto, né, deliberativo, um texto em que o parlamentar, por exemplo, ele vai se pronunciar para defesa de um ponto de vista. Ele tem ali uma base de, vamos dizer assim, né, de uma discussão bem típica da argumentação mesmo, tá? Bem própria dessa ciência da argumentação, que você encontra, bem ou mal, lá no Platão e Fiorin, tá? Embora não tenha bibliografia típica para a tua área, não é, como tem várias outras áreas aqui, você vai ver que você encontra lá no Platão e Fiorin bastantes instrumentos sobre dissertação argumentativa e você vai precisar. Por quê? Na hora que a banca vai avaliar, sim, ela vai avaliar os erros gramaticais. Tem erros que pesam mais, por exemplo, como eu falei, pontuação pesa menos, mas uma concordância, uma regência já pesa mais, não é? Uma coesão, um paralelismo vai pesar pra caramba. A clareza textual tem, né, te tira um ponto num exercício como esse. Então é uma coisa muito preciosa. Por quê? Porque os espaços são curtos para você adaptar. Raramente você vai ter lá 30 linhas à sua disposição, pode ter, mas em geral você tem 12 linhas, 14, 15 linhas, 16 linhas, dependendo, né, do exercício que eles bolarem. Então basicamente é isso. Então a adaptação é a transformação do texto, de um texto em outro texto, tá? E a síntese? Síntese é resumo, tá, gente? Síntese é resumo. Existe uma norma que é própria dos resumos, mas ela é o chamado resumo informativo, não é? Mas ela vai te ajudar muito pouco. O importante você saber para um resumo é o quê? É o espaço que a banca destinou. É um espaço de linhas? É um espaço de quantidade de palavras? Então, qual é o resumo mais eficaz? O que vai ocupar esse espaço até o seu limite máximo ou o que vai ocupar menos? Isso é indiferente. Se você trabalhou dentro do limite, o cara pediu de 50 a 100 palavras, e realmente você tem lá 50 a 100 palavras sendo contabilizadas ali, é o que pesa para ter o resumo. Porém, entram outros ingredientes. Além da avaliação gramatical, entram características de técnicas de resumo. Assim como a dissertação tem suas próprias técnicas, né, a argumentação, melhor dizendo, o resumo também terá suas próprias técnicas. Você não usar, dar preferência ao ponto final, reduzir as locuções verbais, trabalhar mais com voz ativa, não é? Ou com voz passiva sintética em lugar de voz passiva analítica. Você tem que entender esse processo. Reduzir os elementos, vamos dizer assim, de redundância, tá certo? No seu texto. Ordenar, porque resumo também te pede uma ordenação. Então é isso que a banca vai trazer como desafio, tá? E adaptação de texto também, gente, voltando aqui, então eu falei do resumo, agora adaptação novamente. As provas de redator-revisor tem muito exercício para você reescrever, corrigir ou reescrever e fornecer uma segunda opção vocabular. Vou mostrar para vocês algumas situações aqui, ó. Se vocês puxarem um vídeo do consultor do processo legislativo que eu fiz aqui em especial, ele comenta a prova, né? Eu comento a prova aplicada pela Fundep, mas não fique, porque não vai ser igual. Não vá nessa conversinha mole não, tá? Por exemplo, aqui é o examinador, traz os textos como motivadores aqui para cima e pede para você redigir um texto dissertativo com posicionamento. O texto dissertativo com posicionamento é argumentação. Então vem técnicas de argumentação em 12 linhas. Como é que vai ser distribuído? Tem que ter introdução, sim. Tem que ter desenvolvimento. Desenvolvimento tem que ser proporcionalmente maior que a introdução, por conta da distribuição cartesiana da própria argumentação. Você tem que demonstrar técnicas de estratégia argumentativa. Lá no Platão e Fiorin você acha essas técnicas, mas não só neles. Qualquer livro que vai tratar de dissertação tem esse assunto. Por isso que a banca não fechou uma bibliografia, tá? Tudo bem? Isso aqui a banca vai analisar é técnica de redação. Você tem que interpretar o texto
e trazer um posicionamento sobre o texto, tá bom? Isso aqui, por exemplo, é o tipo do caso interpretativo, é exercício de interpretação, essa segunda questão aqui, ó, que vai tratar, né, olha só, de entretenimento e comportamento humano. A banca, aqui, ela não falou sobre um posicionamento, ela pediu para a pessoa explicar, discutir a influência do entretenimento e sobre o comportamento humano. Os textos motivadores vão falar sobre a sobreposição dos jogos eletrônicos na nossa época sobre o entretenimento comum, os brinquedos comuns. Muita gente se prendeu a isso, tirou uma nota razoável na época do concurso. Por quê? Veja a interpretação. Olha só o exercício mental de interpretação. A banca quer algo mais amplo. Ela quer que você discuta a influência do entretenimento, ou seja, da diversão, da fruição no comportamento humano. Então ela não está se prendendo apenas a jogos eletrônicos, né? Então você pode citar até com elementos de exemplificação, mas se você está trabalhando com entretenimento, a tua redação começa disso. Se você começar de jogos eletrônicos ou, né, de redes sociais e tal, não. Então isso é bastante comum nesse tipo de prova, a banca pegar um fenômeno bem atual, deixar esse fenômeno no texto motivador e te fazer uma pergunta mais ampla. Ela está analisando se você sabe interpretar o que ela está pedindo. Exercício de interpretação e de redação, tá bom? Exercício de síntese. Vamos lá. Por exemplo, exercício de adaptação textual. Esse aqui. Veja que a banca até ofereceu um volume maior de linhas, que é para você adaptar o texto. Adaptar o quê? Há uma série de conectores aqui marcados no texto. A banca quer saber o significado desses conectores. E ela quer que em determinado momento você troque alguns conectores, reescreva o texto trocando. Isso é um exercício de adaptação, gente. Ou seja, a banca vai analisar o teu conhecimento vocabular dentro dessa classe de palavras. Se você sabe usar alguma outra expressão no lugar de inconsequência, se você entende o papel desse assim que está aqui apontado no texto, se é um assim conclusivo, se é um assim modal, né? Então ela vai observar o tanto que você domina essas estruturas. Na hora que você reescreve, você adapta, tá bom? E aqui nós temos o exercício de ata. Ela vai falar sobre um parecer que rejeita projeto que trata de doadores de leite materno. E vai falar sobre deputados de uma comissão que estava analisando essa problemática. E a banca quer uma ata de reunião dessa comissão. E aí como é que você vai fazer a ata? A ata tem que ter título, a ata é um documento de sessão, a ata tem que ter os participantes, tem que ter o horário, o local de ocorrência dessa reunião. Tem que ter um passo a passo, você tem que construir um passo a passo sem você inventar muito. Você tem que se prender o que a banca trouxe para você aqui, tá? O importante é isso. E o que é isso, gente? Exercício de adaptação. Você saindo de um texto indo para outro texto. Redação e adaptação, tá bom? E o exercício de síntese, conforme eu falei para vocês, deixa eu até pegar aqui, né, que acho que é o último, que eu acho mais difícil é elaborar o resumo, do meu ponto de vista. Por quê? Porque o resumo você vai encurtar, a banca pode colocar limite de linhas, como ela pode colocar limite de palavras. Então, o tamanho do teu resumo dentro do limite é o que está estabelecido, está certo. Isso não existe critério que é melhor ou pior. Alguém até me falou assim, Júnior, os professores estão falando que se escrever mais, tem limite lá de 100 linhas, se eu escrever 99 palavras, limite de 100 palavras, se eu escrever 99 palavras, eu estou melhor do que aquele cara que escreve 51 palavras. E sendo que o limite é de 50 a 100. Não existe isso. Gente, eu dou aula há mais de 2 décadas. Eu tenho um volume de alunos muito aprovados, assim, um volume muito amplo de alunos aprovados em concurso público. Alunos que passaram em prova de legislativo, então, com os pés nas costas, assim, a questão não é essa. Se o limite, vamos supor, até 12 linhas. O aluno fez um resumo com 6 linhas e o outro fez um resumo com 11 linhas, quem é melhor? Primeiro que os dois estão empatados, o limite foi respeitado. Segundo aspecto, a banca vai olhar o volume de técnicas aplicadas. Técnicas de resumo. Por isso você trabalha mais com ponto final, é uma técnica de resumo. Você não usa voz passiva analítica, é uma técnica de resumo. Não existem redundâncias, é uma técnica de resumo. Porque o cara de repente faz 11 linhas e tem lá algumas redundâncias. O outro fez 8 linhas, aplicou o maior número de técnicas, então este passa a ter um valor maior. Outra, vamos lembrar que no bojo da avaliação, muita gente está esquecendo e vai sair cara essa ficha, guarde isso com você. Avaliação gramatical,
conta muito ponto. Mas é muito, tá certo? A ponto de quase consumir tua discursiva toda. Ah, por exemplo, pontuação vale menos. Por quê? Exercício de curta extensão, você usa menos pontuação. Mas em compensação, os recursos de clareza, escrever com clareza. O que é escrever com clareza? Usar palavras mais precisas, não é? Equilibrar bem ali, montar o paralelismo bem montadinho para que aquela estrutura enxuta comunicar bem. Então, aí já tem o valor de um ponto, entendeu? Uma concordância, um valor de um ponto, né? Porque a banca fica de olho na construção sintática do teu texto. Então, isso tudo pesa muito, tá? Então, só para você entender como vai ser essa segunda fase, não é difícil. Ela exige muita técnica. Técnica é uma coisa que você escutou, anotou. Às vezes não vai dar tempo de você redigir, fazer um treinamento ali. Mas escutou, anotou bem as aulas, você consegue sim aplicar as técnicas. E é isso que te faz passar em concurso, tá bom? Então, espero que você tenha gostado das dicas.